Começou! Bem-vindos ao Videocast Oceano, o podcast mais profundo que você vai ver pela internet. A gente vai falar vários papos que vão levar todo mundo para o mar, para entender como a gente é relacionado com o mar, como a gente ama o mar, como o mar está na gente, como a gente é oceano. E a gente está aqui nesse cenário maravilhoso, né? No Aquarrio, que parece mais um cenário de inteligência artificial, mas é de verdade. Os peixes todos são de verdade, está tudo acontecendo aqui. E a gente tem o prazer de estrear esse videocast com duas pessoas que a gente admira muito, né? E é muito louco como a gente falar sobre o oceano num país que tem 8 mil quilômetros de costa, mas mais de 20 milhões de brasileiros que nunca viram um mar. Mas mesmo para quem nunca esteve presente no mar, o mar está presente em você. Mesmo para você que mora longe do oceano, tem certeza, 2 de cada 3 respirações que você inspira está vindo do oceano. Então, para isso que a gente está aqui, para fazer um videocast que a gente conversa com pessoas diferentes, que a gente tenha criado esse ambiente de troca, de conexão e de amor pelo oceano. E a gente hoje começa conversando com duas pessoas queridas, minha amiga Ana Paula Prati. Ana Paula é diretora de Oceano do Ministério do Meio Ambiente na Secretaria de Clima e é uma ativista de muito tempo, sempre lutando pelas questões oceânicas, de formação em engenheira de pesca, depois fez mestrado em oceanografia e é uma pessoa super ligada há décadas, como ela diz, né? Desde o século passado. Eu estou trabalhando nas questões das políticas públicas para a gente olhar para o mar. Como o Rodrigo falou, um país de 8 mil quilômetros de costa, mais de 20 milhões de brasileiros nunca viram o mar. A gente diz que a gente está de costas para o mar. E agora, Fernanda Abreu. Ei, gente! Minha amiga, cantora, compositora, mãe da Alice, da Sofia, vascaína ilustre. Com certeza! E uma carioca, né, de carteirinha, de crachá, né? Eu quero meu crachá. E um prazer ter você aqui nesse estreia. É um prazer, gente, estar aqui com tanta gente que a gente só tem a aprender, né? Estar aqui do lado da Ana, do lado de todos vocês, maravilhoso. E esse lugar aqui? Não, isso aqui, gente. Você já conhecia? Eu cheguei aqui, fiquei quase meia hora aqui, magnetizada, Mas você viu, a gente até teve uma estratégia interessante, né? Você viu que as nossas cadeiras ficam de costas pro ar. Senão não dá, não vai ter. Não dá, não conseguia falar nada, ia ficar ali Oi? só. É lindo demais, Oi? gente. E, Fernando, você que tem uma carreira, ou seja, até você muitas vezes quando alguém vai falar de um exemplar desse carioca, né? Ou seja, um exemplar dessa espécie, o carioca, você muitas vezes é associada como uma autêntica carioca, né? Você, em muitas canções na sua carreira, mesmo na sua construção de carreira. E como boa carioca também, você tem uma relação muito próxima, você já cantou de muitas formas diferentes, né? Essa relação desse ambiente que você mesmo muitas vezes trata como o ambiente mais democrático que existe, que é a praia, né? A praia faz parte da minha vida desde que eu sou muito pequena. E eu me lembro que uma das grandes preocupações dos meus pais era me ensinar a nadar no mar. E eu sempre adorei praia. E eu sempre fui com uma turma pequena, né? 6, 7 anos, muitos primos e amigos. E eles tinham 2 medos. Um da gente ir muito profundo, não saber afundar numa onda, talvez, né, com a preocupação de se afogar ou se perder na praia, de ficar brincando, quando você olha. Então, ele sempre falava, Fernanda, olha para o prédio que você está em frente ou para a rua que você está em frente, mas é melhor o prédio, porque a rua você vai se confundir. E no mar, o meu pai me ensinou, né? Ele ia comigo para o fundo, a gente saía assim da beirinha, ia pulando as ondas, quando a onda começava a ficar um pouco maior, ele falava, abaixa até a sua barriga encostar na areia e depois você sobe. E a gente ia assim até o fundo, e quando eu chegava no fundo, que não tinha mais a onda, eu me sentia assim, tipo, eu falava, gente, olha como eu sou boa, eu nadei até aqui o fundo. Dava tchau para meus amigos que estavam lá longe na areia. E assim foi a minha vida toda. Depois eu tive 2 filhas. Me lembro que eu sempre ia para Búzios nas férias e eu sempre gostei de nadar no mar. E eu ia muito longe. E um dia que eu fui muito longe, vi as tartarugas e tudo, e gostava de nadar mesmo e ficar lá no fundo. Quando eu voltei, aí o meu ex-marido Luiz falou, olha, Fernanda, a Sofia, que era pequenininha, ficou meio chorando, achando que você ia embora para sempre. Mas tem outras situações também.
um dos pesadelos que eu tenho são dois, assim, de ondas muito gigantes ou de estar no escuro, sem lua, né, com a lua nova, num mar muito grande e embaixo aquele mundo desconhecido. E aí é que a gente olha para cá, né, e vê, tá todo mundo bonitinho aqui, tem peixes lindos, mas tem uns tubarões aqui, gente. Que também são Que lindos. são lindos. Mas o tubarão tem aquela história de que, né, são perigosos, né? São peixes selvagens, né? Quando você está num ambiente selvagem, né? No mar, na realidade, a gente tem as caravelas, várias espécies de água-vivas, né? São bastante... Acontece várias vezes se queimar, né? Então, você tem que, quando está num ambiente... a gente cansa de falar, né? Quando fala assim, nesse mar aqui tem tubarão? O tubarão não tem fronteira. Ele não tem, ele precisa de passaporte. Ele não... Mas eu já fiquei do lado de tubarão em Fernando de Noronha. Eu também. Do ladinho, ele passando aqui pequeno, assim, né? Igual esse aqui, menor. E fazendo plana sub também, vendo os tubarões e tal, e naqueles berçários. É muito lindo, gente. O fundo do mar é uma coisa muito linda. Mas essa que é uma questão interessante, né? Até a gente está aqui na primeira bancada do nosso podcast, repleto de cariocas. A Ana também, carioca foi da Ginha. Cedo para Recife para estudar e depois há bastante tempo em Brasília, mas tem essa ligação com o mar, com a praia, né, que é, acho que nata de todos nós cariocas. E a praia é essa fronteira que parece que traz no nosso DNA carioca a nossa percepção de como a gente é pertencente àquele ambiente. Mas tem uma coisa interessante, né? Eu acho que de tudo que você faz, dá para perceber isso claramente. A nossa conexão parece que termina ali na praia, né? Exatamente. Na praia. Exatamente. A praia é algo que mobiliza. Desafio. Passou dali. Esse é um grande desafio, inclusive, para a gente trazer essa conexão da população com o mar, mas com isso, né? Com a biodiversidade que está ali. O que você estava falando, eu estava me lembrando também da minha infância. Eu também sou do Rio, nasci aqui, fui embora para Recife cedo, o meu pai foi transferido, aí estudei lá e tal. Inclusive, é bem interessante, eu fiz engenharia de pesca lá porque, na época, para fazer oceanografia, tinha que ir para o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul era frio, aquela praia bem gelada, cinza, e eu estava lá aprendendo a mergulhar já em Porto de Galinhas, aquele mar maravilhoso, e eu mergulhava com a máscara e eu ficava encantada com isso. Eu falei, não vou de jeito nenhum, vou fazer engenharia de pesca aqui, porque eu queria ficar no mar, né, e naquele ambiente que sempre me atraiu muito, desde pequenininha sempre me atraiu muito, eu sempre olhava o mar como essa coisa de atração mesmo. Mas você estava falando desse negócio de medo, e eu comparo muito. Se você entra numa mata, gente, você vai se machucar, você vai se arranhar, você vai. Tem cobra, tem um mistério, tem bicho, tem um mistério também. Só que parece pra gente menos misterioso do que o mar. E, no entanto, dependendo de algum lugar, basta você botar uma máscara ali mesmo, no litoral do Nordeste. Você já vê uns peixinhos, você fala, poxa vida, eu estou num ambiente natural desse, maravilhoso. Mas não tem essa conexão tão forte como a gente tem com as florestas, né? E eu acho que isso é um grande desafio para as políticas públicas, da gente levar essa conscientização de que a gente precisa olhar para o mar e conservar o mar, porque a gente depende dele para viver. Mas primeiro a gente tem que ver o mar, né? Exatamente. A gente tem que olhar para o mar e ver o mar. E 70% do planeta é mar, né? Então, lembrar disso, gente, eu estou num planeta, na realidade, mar, né? Que foi batizado, enfim, por outros motivos, erroneamente. Mas quando a gente se prepara para entrar num ambiente selvagem, você pensa, vou para a floresta, né? Aí quando você vai para a floresta, você já pensa, repelente. Você já pensa, preciso botar uma bota, uma calça. Uma calça que proteja, né? Ninguém falou pra galera que o oceano, a praia, é um ambiente selvagem. Exato. É porque a gente não pensa nisso quando a gente entra na água, né? Então, a gente vai pra praia, que é dentro, é contextualizada no nosso ambiente urbano, e não considera que aquilo é a fronteira do ambiente natural e selvagem. E aí, volta na sua questão que você falou, Fernando, que porque quando eu vou muito lá pra longe, tem o tubarão também. Se você entrou na água, vou até falar para os nossos amigos, se tu entrou na água, no mar, em algum lugar desse planeta, a chance de você tá pertinho de um tubarão
é muito grande. Você tá no mesmo espaço dos tubarões. Isso é evidente. Claro. E é engraçado que eu Mas acho... também não é pra dar medo, né, Não, gente? Não, muito pelo Porque- contrário, é só pra pelo perceber. contrário, A gente tá junto Ó, deles e eu tá tenho tudo bem. mais- perceber que nós somos uma espécie Eu também tenho, como eu eles. tenho mais medo de moreia do que de tubarão. Eu tenho mais medo de gente. Eu também. A parada me deixa Eu morrer de também, medo. sinceramente. Com certeza. Eu acho que a gente tem uma coisa que é interessante do oceano, né? Porque, assim, é quase um consenso quando, assim, você perguntar, 9 entre 10 pessoas, você perguntar no paraíso perfeito, imaginar um lugar perfeito, você vai imaginar aquela ilha, com areia branquinha, paradisíaca. Aquela água transparente. Cara, qualquer pessoa, não existe uma pessoa que chegue perto do mar e não tenha um prazer, assim, né? Ou seja, de fato, sinta uma energia que eu... Mas é uma conexão ancestral, É né? uma conexão ancestral, isso que eu também tenho falado muito, assim, a gente primeiro tem uma conexão ancestral pelo fato inequívoco de que todas as espécies de vida, né, as primeiras espécies unicelulares de vida e aí o desenvolvimento de todas as espécies de vida vieram desse ambiente. Então, e nós humanos, que fomos em algum momento seres na evolução aquáticos, somos ainda gestados, as nossas primeiras percepções táteis, auditivas, visuais, são dentro de uma bolsa d'água. Né? Então isso é muito... É incrível mesmo. E fora isso, fazendo uma comparação que eu sempre gosto de fazer nas minhas aulas, porque também eu sou professora, mas mostrar 70% do planeta Terra é oceano. 70% do nosso corpo é feito de água, mas é uma água que se assemelha muito mais à água do mar do que à água doce. Né? Os sais minerais que a gente tem aqui dentro são feitos de água do mar, praticamente. Então, a gente tem toda essa conexão ancestral, mas que é difícil da população em geral ver. E isso que você falou também no início, de que tem muita gente que ainda nem conhece o mar. Hoje, essa semana eu tive falando isso com a nossa equipe lá do Ministério, que cresceu agora, recebi alguns analistas novos. Ainda tem gente na minha equipe, lá em Brasília, o pessoal terceirizado do nosso apoio, que não conhece o mar. Eu fiquei horrorizada, eu falei, não, gente, a gente vai ter que dar um jeito de fazer Na diretoria de oceano. Pois é, de fazer uma reunião de planejamento, levar a galera toda para o mar, porque ainda tem realmente muita gente no Brasil que não conhece o mar, né? Com Mas que essa ainda- imensidão de mar que a gente tem. E ainda assim, todas essas pessoas estão ligadas ao mar de alguma forma. Exatamente, não. Não, e é muito Ela é feita da lindo, mesma né? matéria que a gente, né? Respira o mesmo ar. Todo O mundo fundo tá do ali. mar é muito lindo, né? É um negócio, é um mundo. Isso é que eu acho mais misterioso de tudo, né? Quando você imagina que você está ali em cima do mar e que embaixo de você tem um mundo gigante, né? De milhares de espécies e de uma beleza impressionante. E ao mesmo tempo você, por exemplo, quando você fica boiando no mar, como aquilo te envolve, como aquilo... Sei lá, é como se estivesse na barriga da sua mãe de novo, como mas aquilo isso é te mesmo. acalma, como aquilo é realmente um lugar, assim, para a alma, sabe? É uma coisa muito incrível, mas ao mesmo tempo acho que tem que ter um respeito, pelo menos a gente que está ali na Claro. praia, esse respeito com o mar, né? Porque o mar tem vida própria, né? Então eu acho que por isso que as pessoas também têm que entrar no mar respeitando o mar, né? Porque senão, eu acho que essas coisas do afogamento, né? Que as pessoas têm medo, gente que... E saber nadar é importante, né? No mar é fundamental. Mas mesmo assim, às vezes você tá numa onda grande ou tá numa situação em que ventou e o mar começou a ficar mais turbulento, eu acho que tem que manter a calma, né? Você consegue entender as séries das ondas, você consegue entender que aquelas ondas grandes vão vir e daqui a pouco vai ter um momento de calma e que elas vão vir de novo. Tem muita analogia com a própria vida, né? É. Assim, essa coisa da onda que passa. Não fica né? ansioso, né? Na música, eu acho que assim, o que a gente está falando muito cruza com a ideia de construção de cultura, né? Da gente se reconectar com esse ambiente ancestral tão fundamental, né? Ou seja, e que essencialmente todos nós temos essa conexão já naturalmente, né? E a cultura, seja pela literatura, pelo cinema, mas principalmente na música, a gente tem muitos compositores brasileiros, muitas canções brasileiras que cantam o mar, né? Com certeza. Assim, inúmeras, né? Assim, me veio agora Dorival Caymmi, óbvio, né? O mar, quando quebra na praia. E tem muitas, assim, a gente... até virar aqui, fazer parte do nosso videocast, já está convidado o Lenine, que canta várias músicas que falam sobre o mar, ele é conectado
ele especificamente, ele é embaixador do Projeto Tamar, do SOS Pantanal, né? Ou seja, ele é muito ligado às questões ambientais, mas mesmo quem não é, como você, assim, não é diretamente ligado. Sim. Você tem na sua música, assim, na sua discografia, você cantou muitas vezes esse ambiente, né? Sim, da praia e do mar, né? Mas se você pensar bem, a música, ela sempre foi muito forte no litoral brasileiro. Depois de um tempo, claro que a gente sempre teve a música caipira, do interior do Brasil, né? A música muito forte, mineira. Mais de um tempo para cá que a gente teve esse boom, né, vamos dizer assim, do sertanejo, e que tem a ver com agronegócio, e que tem a ver com outro Brasil que não era o Brasil litorâneo. Mas o Brasil litorâneo nos deu músicas maravilhosas, compositores espetaculares, poetas incríveis, né? Não estou comparando, mas eu estou dizendo que a gente tem realmente essa cultura muito forte do litoral, né? E tá impresso, às vezes, nem que você não faça uma música falando a palavra mar, mas a atmosfera, a energia, a vibe, né? Ela é ali, pelo menos eu que sou do Rio de Janeiro, dessa cidade, que é diversa, mas que é litorânea, e que a praia é um universo muito democrático mesmo. Ali está todo mundo de biquíni e sunga, gente. Ninguém está vendo qual é a marca, qual é a bolsa, nem qual é a grife. E ninguém está pagando para entrar. Por enquanto. Por enquanto. Passe aí, né? Mas ninguém está pagando para entrar, né? Ali não tem essa. E até nas atividades que acontecem na praia, é claro que quando a gente pensa nos esportes e surf, os esportes de areia, são esportes que têm uma possibilidade, até se a gente olhar os campeões de surf brasileiros, o Adriano de Souza veio de origem humilde, o Ítalo veio de origem humilde, a Silvana Lima veio de origem humilde, são pessoas que, ainda que tenham dificuldade para fazer que aqueles equipamentos acontecessem, a arena, né, o lugar de se praticar é extremamente democrático. Eu conheço uma história aqui de São Conrado, de um cara que é surfista de bodyboard, que estava contando isso, morava na Rocinha e tinha brigado com os pais, aí resolveu que sair de casa, foi surfar de bodyboard, e aí dentro d'água estava chorando, conheceu 2 caras e o que aconteceu? Também surfando com ele. Enfim, eram de um escritório de direito, deram um trabalho para ele, mudaram a vida do cara ali naquele lugar onde ninguém percebe diferenças. Também uma coisa mais inusitada, você está indo surfar, de repente, né, você conhece pessoas muito diferentes. Isso é legal na praia, então não é só no surf, né? Você tem o frescobol, tem a altinha, é um ambiente assim de saúde, eu acho, né? Para mim é uma conexão direta assim da praia com saúde, né? Com sol, com mar, com areia, com esporte e com papo e com conhecer pessoas. Eu sou de uma geração do Posto 9. Eu conheci meu primeiro marido paquerando no Posto 9, meus amigos no Posto 9, sabe? É uma social que rola também, né? Ali na praia. Então, eu acho, assim, incrível, cara. A Blitz nasceu aonde? A Blitz, eu acho que nasceu... É que eu imaginei agora o Evandro. Não, com certeza, existe um lugar no Rio de Janeiro que é um clássico e já é um lugar, assim, muito importante na cultura brasileira, que foi o Circo Voador no Arpoador, no Arpoador, não à toa. Não à toa, uma lona montada no Arpoador. É verdade. O Circo Voador originalmente era no Arpoador. E você sabe por que tem esse nome? Durou um verão. Você sabe por que tem esse nome, Arpoador? Não. Porque era um lugar onde ficavam os avistadores. Na verdade, eles não arpoavam, eles avistavam as baleias para o arpoador. Passava tanta baleia, que até isso é uma história bacana de contar. Ali, e voltou ainda bem, depois do Tratado Internacional de Proteção à Moratória das Baleias, a gente teve um crescimento populacional significativo das baleias jubartes, que passaram a frequentar muito de novo a costa brasileira. Claro que com os programas de monitoramento, como o Projeto Baleia Jubarte e outros programas, e também com a proliferação de drones e outros equipamentos, então você pode ter muito registro, que é bacana demais, tanto é que a gente vê todo ano agora no Rio de Janeiro, você tem espetáculos de Jubarte, né? Mas na época em que as baleias e o óleo das baleias era fundamental para a economia, para a iluminação pública das cidades, e uma cidade como o Rio de Janeiro, a iluminação pública era toda feita a partir de óleo de baleia. Então se caçava muita baleia. O Nordeste todo foi muito construído em cima de coral dinamitado
e de óleo de baleia. E o arpoador, Arraial do ele Cabo. era esse ponto Muita de coisa. avistamento das baleias passando, para então as pessoas irem lá Olha arpoar. que genial. Esse é um arpoador por causa disso. Arpoava Pois para é. arpoar as Incrível, baleias. incrível. Agora, vocês estão falando essa coisa, eu fico sempre tentando trazer, pensando, como é que a gente faz, né? Que é o nosso grande desafio, eu acho. Como é que a gente faz essas pessoas todas que frequentam a praia? Porque, vamos botar só o Rio de Janeiro, são milhões de pessoas que usam a praia. Entenderem de que estão ali na frente do maior regulador climático do planeta e que a gente precisa salvá-lo para nos salvar. E isso é o grande desafio que a gente está nesse momento agora, porque eu sinto muito isso. Eu estava conversando com o Tomé antes aqui, da história da COP30 e tal, do quanto foi árduo, sabe, toda essa luta para a gente colocar o oceano. Olha, tem que pautar nas metas climáticas globais a questão do oceano, porque a gente precisa dele saudável para nos salvar. E a gente continua ainda só nessa coisa da sociedade que a gente estava comentando também, de olhar só o lazer ali na praia, né? Como o Então, Rodrigo fala, um da grande questão do... desafio, é um grande desafio para a gente. Mas eu sabe? acho que existe uma desconexão mesmo. É como se, quando as pessoas falam assim, a gente precisa entender toda a crise climática para salvar o planeta. Não, gente, para salvar a gente. Para salvar a gente, exatamente. Porque o planeta pra parece salvar uma a outra gente. coisa, assim. É, o Parece um negócio planeta. fora, É, né? uma coisa fora. Para salvar o planeta. Não, para salvar a gente. Pra Porque o salvar a planeta vai gente. continuar Mas amarradão. eu sinto que existe uma desconexão. Um dos motivos da gente, do nome do nosso projeto e desse Exatamente. videocast É, ser genial. Oceano, é para realmente isso ser entendido como não existe nós, seres humanos, e eles, natureza, eles, o mar. Assim, somos parte de uma biosfera intrinsecamente interligada, interdependente, né? Exatamente. E fundamental que a gente tenha essa compreensão. É difícil, porque a gente se tornou uma espécie muito dominante, né? E no sentido, arrogante. sim, E e no sentido de achar que tudo que existe no mundo está a nosso serviço, né? Exatamente. A gente acha que Mas isso que você falou é uma coisa genial. Por exemplo, por que não se usa os postos, né? O posto 5, posto 4, posto 10, e faz ali uma espécie de uma campanha, assim, né? Pelo menos uma informativa, ou tenta botar sei lá, as pessoas gostam de LED ou não gostam de LED, mas alguma coisa que as pessoas passem por ali e tentem entender que o oceano e que aquele lugar, e também não é um lugar para você fazer um lazer e jogar na areia, Exato. lixo e não sei o quê. É assim, tentar entender aquilo como uma coisa nossa, né? Nossa, como se fosse a E que nossa gente família. precisa dele, porque também o último caso que vai acontecer é uma outra espécie ser extinta, como nós, que somos uma espécie, ser extinta, mas vai continuar. O né? planeta não está vai se correndo risco, refazer. não. Então, a gente precisa muito mais desse ambiente natural do que ele da gente. tem até Essa discussões, conexão tem que ser mostrada desse jeito. tem até alguns cientistas que até tratam que o planeta também corre risco pela nossa interferência, porque no final das contas você pode ter um desequilíbrio tamanho sim. que você possa, de fato, mudar. Mas vai demorar muito Não, mais claro, do que mas a gente mas quer. o próprio Marcelo Gleiser, se eu não me engano, ele fala muito sobre essa excepcionalidade do que é a vida. E né? Não sim. existe no universo conhecido e desconhecido nenhum lugar que tenha as conjunções tão perfeitas para a existência da vida como existe na planeta Terra. Então, assim, essa é uma responsabilidade coletiva, claro. E nós, como seres supostamente racionais, Pensantes. a gente deveria ter isso muito mais forte, né? E o Rio de Janeiro, todos nós aqui somos cariocas, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, como é que o Rio de Janeiro não é a referência para isso, né? Não é a capital da proibição do plástico, de uso único. Assim, o Rio de Janeiro tinha que encampar isso de uma forma, né? Assim, ter uma Eu acho total. O Brasil tem feito isso, né, Ana? A gente já estava discutindo antes que agora tem o Tratado Nacional do Plástico. Esse ano tiveram algumas coisas, umas notícias interessantes da gente começar a olhar um pouco mais para o mar. Claro que ainda tem um caminho enorme pela frente. Você falou assim, a gente tem que fazer com que pelo menos as pessoas que frequentam as praias entendam que ali na nossa frente é o maior termorregulador do planeta. Cara, a gente tem que fazer com a galera que está na COP, que teoricamente é cientista. Vai falar, não, olha só, a gente está falando de... Cadê o mar? Mas o que eu sinto mais impressionante é essa desconexão. Quando tem
um tornado, quando tem uma tempestade, quando acaba Porto Alegre. Parece que é uma coisa que a natureza que está se vingando da atitude do homem, mas ainda é uma coisa desconectada. É como se a culpa é da natureza. E como se a gente tivesse que dominar a natureza. É, a culpa né? da natureza raivosa. É uma coisa estranha. Então vamos pavimentar tudo, somos né? nós que fica mais fácil, somos né? nós que estamos fazendo isso, gente. Não, mas eu acho que também tem uns nomes, né, que foram sendo dados por nós, claro, que fazem esse tipo de coisa. São desastres naturais. Então é natural. Então não fui eu, né? Foi a natureza que está se vingando ali. Então já que é assim, é melhor pavimentar tudo. Vamos tirar essa natureza daqui que está atrapalhando pra caramba, Parece né? brincadeira, parece até uma... Mas a gente escutou isso na época daquele grande... Muito. Eu ainda escuto demais, entendeu? Então, eu acho que também tem esses nomes que vão sendo dados ao longo da história da gente, que fazem isso. E tem tudo a ver também até com culturas ancestrais, né? E religião e tal, de que você tem que dominar o meio natural, né? Porque nós somos uma espécie, E tem uma outra questão a única senciente, imagina. E tem a questão política também e econômica capitalista, né? Total. Que Não, aí que é vem a parte a parte da história. destruição, a parte de vamos desenvolver a região, ou seja, vamos Exatamente. acabar com tudo e fazer um grande resort em Gaza, porque aí nós vamos, então, e isso é na Amazônia, isso é no Pantanal, Em Paraty. isso Em qual- tudo. É. E a gente olha muito, isso tem até uma amiga minha que é escritora, Norite, que fala sempre isso. A gente olha muito a biodiversidade como uma vilã. A gente não olha isso e diz assim, nossa, que maravilha que a gente tem tudo isso. Não, geralmente a gente olha, tipo, não era melhor mandar pavimentar? Tem muito mosquito. Tá atrapalhando. Tem atrapalhando. Eu queria botar um deck ali que chegue mais perto. Eu queria estar mais perto de não sei aonde. Eu queria ter mais conforto, né? Para não precisar Manter o passar o golfinho, repelente. manter o golfinho preso ali para poder estar sempre encontrando. Então a gente tem, realmente, eu estava até falando isso também. É uma mudança de chave que a gente tem que ter, que eu acho que essa é a grande questão, né? Como mudar essa chave? Tem uma... Como fazer, Tinha que fazer uma trocar. psicanálise geral, assim. A terapia Na coletiva. humanidade. E olha quem veio aqui, ó, dar a sua Veio opinião. contar pra gente. Olha que coisa. Você estava falando Gente, dessa ele é a lógica... coisa mais linda do Dessa mundo. lógica do capitalismo. Tem uma filósofa francesa que eu sou muito ruim de nome, não vou me lembrar agora, que ela tem uma frase que eu acho incrível, que ela é muito perigoso e problemático que o capitalismo não ligue nada para o meio ambiente. Mas é muito mais perigoso que o meio ambiente não liga nada para o capitalismo. Muito mais perigoso. Porque no final das contas, O dinheiro é uma invenção, o mano. dinheiro é uma invenção. E a gente tem mais dificuldade de pensar no fim da espécie humana, num ataque zumbi, do que no fim do capitalismo. A cultura mostra pra gente, não tem um filme que mostre isso. Não, mas o fim do capitalismo, não tem. Mas aí que eu vou voltar para a questão de construção de cultura, que é muito o que a gente faz com o projeto do Oceano, muito o motivo de termos convidado vocês duas para esse videocast inaugural, assim, porque são visões diferentes de construção de cultura oceânica, assim, junto com a gente, né, atuando em espaços diferentes, e contar uma história surpreendente do que é o esforço da construção de cultura, porque no Brasil, então, que tem muito essa coisa assim da lei que pega, lei que não pega, né, ou seja, e eu sempre uso exemplo também, falo assim, se eu chegasse agora, não existe futebol no mundo, tá, ninguém nunca jogou futebol na vida, eu falo assim, Fernanda, tive uma ideia genial, tem um esporte que a gente vai colocar 11 caras de cada lado, chutando uma bola, só pode chutar com o pé. Vamos passar 90 minutos tentando colocar essa bola dentro daquela trave ali. E na maioria das vezes vai terminar 0-0. Você vai falar assim, porra, que porcaria de esporte é isso que você inventou, né? Coisa chata. Coisa chata. Isso, cara, construção de cultura é investimento. É investimento público, é investimento social, é uma repactuação social sobre o que a gente entende que é importante, né? E a gente tem uma passagem também que eu te contei no carro, mas assim, que pra gente tem muito orgulho, e a gente viveu isso junto lá na COP, que foi quando a Janja, primeira-dama, ela contou, e sem saber assim que eu estava na plateia, sem saber nada, ela contou que o que fez o Lula mudar, dar o clique na cabeça dele, de que precisava trazer o oceano para a COP, por exemplo. Eu também acho que precisava trazer o oceano. oceano não. Mas naquela hora ali... É que eu estou falando do oceano, precisava trazer o oceano para a COP,
foi quando ela falou exatamente assim, ela falou assim, não, eu estava com meu marido em casa, no sábado, ele adora ver aquele canal off, né? Ele adora ver que realmente tem coisas interessantíssimas. E aí a gente começou a ver uma reportagem, uma matéria sobre o branqueamento de corais em Pernambuco, né? Que a gente fez um projeto que é maravilhoso, um projeto inclusive de brasileiros para... como se fosse replantio de corais, né? Ou seja, e aí ele falou, nossa, eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar sobre isso, não sabia nem que tinha isso no Mas Brasil. você sabe que a gente teve uma oportunidade maravilhosa, já puxando um pouco também de novo para políticas públicas esse ano, teve esse ano a Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano. E o presidente Lula, exatamente porque tinha visto vocês e tal, e ele já tinha comentado com a ministra Marina Silva, eu quero saber mais sobre o oceano. E aí ele chamou, e foram várias pessoas lá, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o pessoal do INPO, das universidades, eu fui, e a gente foi dar palestras para ele, para falar sobre o oceano. Ele ficou encantado. E agora eu, como funcionária pública, que sou desde o século passado, sou do Ministério do Meio Ambiente de 95 e trabalho com isso desde então, ouvi uma frase dele que me impactou, que ele falou isso. Ele disse, poxa, é o terceiro ano do meu terceiro mandato, só agora vocês vêm me falar de oceano? Falei, mas eu nunca consegui chegar aqui, eu queria ter falado antes. Mas se você pensar bem, E realmente... é impressionante isso, porque né? a gente, quando pensa nessa coisa do meio ambiente, pensa nas queimadas, pensa Na Amazônia. na destruição, né? Mas se fala pouco do oceano. Mas é Exato. porque Mas é efêmero, isso, é essa difícil de ver. invisibilidade. Essa E mesmo assim, ó, invisibilidade. E mesmo a construção dessa percepção que hoje em dia a gente tem, ainda bem, de assim, qualquer pessoa, ou pelo menos a maioria das pessoas, quando vem uma floresta pegando fogo, ou uma árvore sendo cortada, você sente. Mas é porque você vê. Então, mas não só porque vê, mas também foi, cara, teve que ter Foi o Chico construído, Mendes, claro. teve que morrer um monte de gente. Não foi assim. claro. Entendeu? Teve que- Foi construída essa Foi. cultura, essa sensibilidade, esse entendimento, essa consciência, né? Pois é, mas é essa invisibilidade que a gente enxerga sempre só na superfície, né? E eu estava comparando sempre, por exemplo, branqueamento de corais de novo. Eu comparo sempre com os incêndios nas florestas. Os recifes de coral são as áreas mais biodiversas do ambiente marinho. E aí essas áreas estão branqueando, branqueando é quando ele perde lá a alga, e aí ele fica branco e ele vai, por consequência, morrer ou não. Pode até se recuperar, Mas mas ele com perde, essa... ele perde aqueles bichinhos, aquelas Ele- cracas, aquelas Não, coisas. ele continua sendo um bicho, Aham. ele é um bicho simbiótico, que a gente Aham. chama que ele vive como a simbiose da alguinha. E essa alga é expulsa quando o aquecimento, a temperatura da água está muito alta. E essa alga é quem alimenta o coral. É quem alimenta o coral e O dá a cor. coral é um É animal. um bicho. É. E dá a cor. Então, se a alga voltar a tempo, ele pode até se recuperar. Senão, ele morre. E aí você para de ter aquele... Quando ele morre, é que ele fica branco? Não, ele fica branco antes. Ainda vivo. Ainda Ainda vivo. sei, E mas é o aí, processo dependendo do tempo, ele vai morrer. Mas isso é comparado aos incêndios florestais. Sim. Não é? Porque você também tem um incêndio numa floresta grande, algum pedaço da floresta até vai ser recuperado daqui a pouco, o resto não. O branqueamento pode ser comparado com isso. O correntão também que a gente vê nas florestas são as grandes pescas de arrasto que acontecem no fundo do Só mar que que ninguém vê. A diferença é que quando acontece um correntão na floresta, no dia seguinte, tu vai lá e fala, A imagem caraca! Cortaram tudo. Isso. Aí acontece no mar, no dia seguinte o cara olha lá, nossa, como ele tá lindo hoje. Não viu Mas, nada. mas, mais uma vez, é Então, investimento. Porque eu hoje em também dia a acho gente tem isso. capacidade de filmar. A gente tem capacidade. Tanto é que a gente Tem. filmou e o Lula É assistiu. informação, É, é exatamente. conscientização, é informação, é campanha. Porque as pessoas realmente... É música. Porque se você É tem um música. incêndio, tá ali, tem uma casa, tem um ser humano que também pode ser incendiado, os bichos, dá para ver. O mar é uma coisa embaixo do mar, as pessoas não têm essa percepção, né? É. Como é importante, E como o é... grande desafio da gente, eu acho que é essa virada de chave e o tempo que a gente tem para virar essa chave. Mas aí o mar e é muito provedor, né? importante também a música, né? Então, voltando na história da música. Porque eu acho que tem uma ligação muito forte também da gente, como sociedade brasileira,
de ter essa coisa também dos artistas falando. E isso é Sim. muito importante. Eu quero ir nas vejo suas isso. palestras que você deu para o Lula. Eu quero conhecer muito mais sobre o oceano. Estou à sua disposição. A gente pode falar o tempo que você quiser. Não hoje, porque eu já vou pegar o voo. Vai, mas calma, à calma, sua calma. disposição. E a gente, Muita gente... e o objetivo desses videocasts é exatamente isso, a gente juntar para a gente ter esse tipo de troca. E aí se entender como corresponsáveis. Não tem ninguém mais responsável ou menos responsável, não tem ninguém mais capaz ou menos capaz. Essa corresponsabilidade, desde a pessoa que está vendendo lá uma coisinha na praia, né, a pessoa que está fazendo a política pública, claro, você tem efeitos Sim. diferentes, mas é uma corresponsabilidade mesmo. E você está comemorando nesse momento, porque tem uma curiosidade, uma interseção curiosa disso, né, que são os 30 anos do Da Lata. Da Lata. Que é uma história incrível, né? Que ele mistura duas coisas que... Ele mistura o batuque do improviso, que é a cara do brasileiro, que é a nossa desigualdade, e ao mesmo tempo a nossa inventividade, né? Com esse material lata, né? Que é uma espécie de uma sucata, né? Que é o que está disponível para a maior parte do povo brasileiro, e não é o ouro, não é a prata, né? É esse material que é, na verdade, democrático, vamos dizer assim, do batuque, de você começar a batucar numa frigideira, não precisa ter um instrumento caro ainda para isso. Mas tem a história do Da Lata, que é o navio Solano Star, que despejou mais de 20 mil latas de maconha e foi interceptado pela guarda costeira e teve que despejar essas latas, né, se livrar do flagrante, né? E foi uma corrida naquele verão, né? Ele passou quilômetros, né, despejando latas e Foi, tem fugindo. umas imagens maravilhosas, todos tem. surfistas entrando no Pegando mar, a milhares de lata. pessoas. Fez um pegando documentário, né? Fiz um Sobre documentário sobre esse Eu álbum. queria saber quem foi o primeiro que abriu a lata e opa, essa lata tá boa, não é É o só Mar lixo, Provê, não. o Mar Provê, viu? O Mar Provê. Mas, na Aquela. verdade, nem é uma ode à maconha, Claro. porque eu nem sou ligada à Nossa. maconha. É mais porque essa maconha, reza a lenda que essa maconha que estava dentro da lata era de excelente qualidade e o Rio de Janeiro, então, começou a batizar os programas, as pessoas, as coisas que eram legais de da lata. Pô, não sei o que é da lata. Pô, aquele choro é da lata. Pô, que não sei o que era da lata. E o Rio de Janeiro fazia moda no Brasil inteiro. Sim. Então isso virou moda em todas as praias. Em Recife a gente falava da lata direto. É da lata. E sem querer também, ou querendo, talvez, né? Mas eu não estou falando sem querer, que toda essa coisa também que envolveu a produção visual. Tem uma coisa interessante, que o Luiz Stein, que fez essa programação visual, ele se inspirou no Bispo do Rosário. O Bispo do Rosário era aquele esquizofrênico, mas que Anísio da Silveira entendeu ele como um artista, ele fazia aqueles mantos da Anunciação. E esses mantos que ele era devoto, eu não lembro a santa dele, mas que quando ele morresse seria o legado que ele deixaria. E o Luiz teve a ideia de fazer esse manto de sucata dessas latas, mas como uma referência ao Bispo do Rosário. Então, as coisas vão... São essas referências que todo artista tem, né? E sem querer, por isso que eu digo que sem querer pode ser que não seja ter nada de sem querer, aqui também já estava uma semente da economia circular, do ressignificado do que não seria mais aproveitável. Da reciclagem. Né? Tinha todos esses conceitos eu me aqui. lembro o cenário que a gente fez para o show, a gente foi num ferro velho. E cada quilo do ferro velho era R$1. E a gente ficou com 1 tonelada. A gente gastou R$1.000 só para fazer um cenário. Então, que é um valor irrisório. Irrisório. O cenário custa R$100 mil. Um cenário de um show. E esse reaproveitamento, né? É interessante que nessa história tem tantas camadas, né? Que, inclusive, o próprio navio, o Solano Star, depois desse episódio, ele foi recolhido, ele foi apreendido, foi leiloado depois de ter sido apreendido e ele virou Tunamar, um navio que era um atuneiro, né? Ele era um formato de um atuneiro. E esse navio afundou em Arraial do Cabo, perto de Arraial do Cabo, num mar muito ruim, ele afundou perto de Arraial do Cabo. Ele afundou numa profundidade grande, ele está a 66 metros de profundidade, se não me engano, tá lá, tá no fundo. Você mergulhou lá, né? Eu tentei. Eu mergulhei lá, a gente foi até em cima, foi pouco tempo depois, uns
3 anos depois que ele afundou, e ele carregava muitas redes grandes, então era Achou uma lata presa na rede. As latas já não estavam mais lá, não. Depois de 35 anos. As latas já não estavam mais, não. Esse aqui vai ter uma latinha. Mas era lá. um cenário muito, muito assustador, aquelas redes assim em cima dele, profundidade grande, água muito fria, escuro. Então a gente não conseguiu chegar mesmo no navio, a gente chegou no lugar ali, mais ou menos, do navio. Mas ele se ressignificou, se transformando num berçário de vida, porque mesmo com todo o impacto dos recifes artificiais, dos navios que afundam, né, eles acabam se transformando, Eles mudando vão de sendo propósito. recolonizados, né? Vão sendo recolonizados, viram substrato e ganham um novo significado, né? Então, tantos ressignificados que tem nessa história da lata, né? E pensando agora no oceano mesmo, né? Na história da humanidade, né? Os piratas, os navios, né? A navegação, os grandes descobrimentos, né? É uma coisa incrível. Até as invasões. Isso é uma coisa interessante também que a gente está falando da nomenclatura. Não, as grandes invasões. Mas os piratas têm mas mesmo toda que esteja descobrindo, tá descobrindo, mas vai pra lá de cá, mas se tornaram invasões. Isso, a gente estava falando do nome que a gente dá, né? Do impacto linguístico das coisas. Quando a gente fala, a gente mudou até, né? A gente está no meio da década do oceano, isso é uma coisa interessante de falar. A ONU em 2021 decretou 10 anos para a gente repensar o nosso olhar sobre o mar, uma série de objetivos, e para a gente, principalmente, um dos principais, se não o principal, é reformatar essa cultura. E a primeira coisa que foi ajustada foi que a gente mudasse a maneira de se relacionar e de falar no mar tirando o plural. Até porque quando você olha o planeta, não tem divisão. Esse é o Oceano Atlântico, esse é o Pacífico, é tudo uma coisa só. E é o mar que nos une, que nos conecta, que faz com que a gente consiga viver. E a gente passou a falar o oceano, dando essa ideia dessa entidade que liga a tudo e a todos, né? Isso muda bastante. É o que liga a gente com uma atmosfera. É uma atmosfera só no planeta, né? Teoricamente, tudo seria um oceano só. Agora a gente tem as bacias oceânicas, são né? Que são bacias, aí você tem algumas espécies diferentes em uma bacia da outra, mas elas são bacias oceânicas, é um oceano único. E isso é muito interessante porque isso também foi uma das primeiras coisas quando a gente conseguiu em 2023, com a retomada do governo, criar o Departamento de Oceano e Gestão Costeira. E o próprio secretário executivo fala assim para mim, ele me vê na plateia e fala assim, oceano, é um só, senão ela me mata. Porque eu fiquei, não, vamos botar que é o Oceano Atlântico. Não é o Oceano Atlântico, é um oceano só que nos liga a todos. E é por isso também a importância da gente fazer coisas. Claro, cada um dos países costeiros tem que fazer suas políticas para olhar o oceano que está de frente a ele. Mas a gente tem que trabalhar isso no âmbito internacional, porque é um oceano único, né? Vide a questão do lixo. Se você vê a questão de lixo que chega nas praias, chega de a questão todo da lata. Nossa, eu vejo a questão da lata, né? Vide a questão do petróleo, né? Do lixo, de vez em quando, tem umas imagens, cara, são horríveis, ilhas de lixo. Porque aí tem os vórtices, né? Que vão levando para alguns lugares e tá ali criando. No Pacífico tem uma ilha de plástico maior do que quase a Europa toda. Mas a nossa relação, eu acho que a gente falou até de ressignificado, ou seja, de acontecer muito isso, né? De quando afunda um barco, ele virar uma outra coisa. E essa capacidade de regeneração do oceano e dos rios, etc., é só beleza e talvez só fraqueza, né? Porque a gente tem uma relação, até se fala muito isso, né? Que os humanos é a única espécie, são a única espécie que, vou falar um termo também chulo, assim, que caga na água que bebe. Não existe nenhuma. Também. O peixe também, a baleia também. Não, mas eles já estão dentro d'água. O cocô da baleia é o que está nos salvando. Então, verdade. Mas eu acho que porque ela capta pra caramba carbono. É excelente para sumidor de carbono. É o grande cocô da baleia. Mas a gente tem uma... Olha, tá vendo? Mas a gente tem uma relação com a água, as descargas da nossa casa, né? A gente quando vai assim, faz assim, na água, a água leva para algum lugar que vai para o emissário, mais, né? E que a gente sabe que, no geral, é um emissário submarino, né? Ou seja, que talvez, pode ser a melhor forma de a gente tratar dos nossos dejetos, mas olha a responsabilidade que tem nisso e olha os significados que isso carrega, a simbologia que isso carrega, né? Ou seja, então acho que esse ambiente que é tão ainda
também muito pouco, muito selvagem ainda, né? É. E por isso tem uma beleza tão única também quando você consegue transpassar essa camada, né? Essa primeira camada aí. Portanto, é que todo mundo... Você já mergulhou, por falar nisso? Já mergulhou na Não, eu vida não de... posso, porque eu tenho um negócio no ouvido. Mas bota só um snorkel. Ah, não, isso eu já fiz um monte de vezes, eu adoro, eu acho Ela fez plana máximo. sub, ela falou, fez na Não, Noronha, eu fiz plana sub, eu adoro. Você não A pode coisa mergulhar mais linda profundo. são aqueles corais, a cor daquilo é um negócio Parece impressionante. um paisagismo. Nossa, parece um quadro, um negócio incrível, maravilhoso. Cardume de peixe, coisa mais linda. Tudo é muito lindo. É tudo muito lindo, é verdade. Muito lindo. Muito, Agora, ao mesmo muito, né? tempo, eu acho que a capacidade de regenerar do oceano não vou dizer mais rápido, mas essa capacidade de regenerar também é o que pode nos salvar. Porque sempre também é bom a gente dizer, o negócio tá bem degringolante, né, gente? Vamos combinar que a gente está numa corrida aí para o fim do mundo muito assustadora. Mas as áreas marinhas protegidas, que são essas reservas, é o que os cientistas estão mostrando que é o que pode nos salvar, porque recupera rápido e a gente precisa recuperar a saúde do oceano para a nossa saúde, né? Mas se você pensar assim, eu entendo e é muito complexo, né, a gente olhar para o momento que se vive e não ser catastrófico. É difícil não ser catastrófico às vezes. Mas a gente fala de coisas que a gente não falava, a gente olha para coisas que a gente não olhava, né? Olhando e usando o tempo da lata, comemorando 30 anos. Há 30 anos atrás, a gente não falava. Há 30 anos atrás, a gente não era uma questão. Não era. Não era uma conversa, não Essa tinha um foto- podcast. Essa 30 anos foto aqui, atrás. há 30 anos atrás, eu fui lançar esse disco na França. E a jornalista que me fez a entrevista no Le Monde, a Veronique, ela olhou para mim e falou: Nossa, eu não sabia que o feminismo estava tão forte no Brasil. Aí eu falei, olhei para ela e falei, mas não tá. Não, mas você está tirando a mulher de trás do fogão e botando na frente do palco, empoderada, com essas frigideiras. Aí eu falei, vou pegar esse... Você verbalizou tudo que eu estava sentindo intuitivamente. Mas essa é a força Olha da só que cultura, é a força da arte. É isso. Essa é a força da arte. Ela é capaz de Transcender. transcender mensagens que você nem Que era uma coisa talvez conscientemente... intuitiva, claro. mas que eu não cheguei a verbalizar, né? A racionalizar. Mas funcionou, porque ela de fato tem essa imagética toda que faz todo sentido, né? E há 30 anos atrás eu estava sozinha no Ministério do Meio Ambiente trabalhando com esse assunto. Eu lembro que eu tinha um chefe que ele falava assim, lá vem a pentelha marinha. Fala! Eu era meio que sozinha, eu falava, e o mar? E desse tamanho todo, né? E o A mar? gigante. Ela está desde o século passado falando, e o mar? Exatamente. não desista, a gente conta com isso, que não desista. Por favor. Não, o que eu estava comentando é que agora também, a partir do ano que vem, finalmente, depois de 12 anos de discussão, vai entrar em vigor o Tratado de Alto Mar, que a gente está chamando, que é o Tratado da Biodiversidade para além das jurisdições nacionais, né? Porque cada país costeiro tem ali o seu mar, e isso é o que fica de águas internacionais, né? Mais de 60% do oceano é internacional. Então, por isso que é muito importante você trabalhar com os demais países. Até porque é uma questão complexa, né? Aquilo que é de todos não é de ninguém. Exato, é um patrimônio da humanidade, mas ninguém cuida, né? É da humanidade. Da humanidade não é meu. Da humanidade significa que o esperto, o capitalista, pode ir lá e fazer pesquisa, ou pode ir lá e minerar, ou pode ir lá e fazer uma pesca predatória, como é que vem acontecendo muito e muito e muito. Então, 12 anos se passou discutindo isso, que agora vai ter. Ano que vem começa o Tratado de Alto Mar, que é o Biodiversidade para além das jurisdições nacionais, que é em inglês, BBNJ. E isso tem 3 componentes muito grandes. Um deles é a repartição de benefícios dessas coisas de recursos genéticos, medicamentos, por exemplo. Grandes medicamentos que a gente tem já hoje vêm do oceano profundo. Então, testes de Covid vieram de várias espécies de tubarão. A gente tem também vacinas que vêm de lá, fora cosméticos e tudo mais. E fora o que a gente ainda não sabe. Só que isso estava sendo feito de uma maneira individual, né? E que com esse tratado... Privado, exatamente. Grandes empresários, né? Quem tem dinheiro para ir para alto mar para fazer uma pesquisa dessa, né?
e não tinha uma repartição para a população. Do mesmo jeito que um outro componente muito, muito grande é a questão de áreas marinhas protegidas, que é como eu estava falando, a gente precisa ter áreas no oceano que sejam o mais intocadas possível para que o ambiente tente se recuperar. Isso é uma luz no fim do túnel, né? É uma luz no fim do túnel. Vamos ver se a gente dá tempo, né, de fazer, porque você imagina, foram 12 anos só discutindo o tratado, agora vai ser um monte de coisa, vai ser outra convenção como é a do clima, tratando de novo. E convenções são por consenso. E você imagina, no seu condomínio você não chega a um consenso. Uma loucura. Né? Imagina 100 e tantos países chegar ao consenso de certas coisas. Então, Difícil. muita coisa ainda vai rolar aí, mas é uma luz no fim do túnel, com certeza. E o Brasil ratificou a convenção e o presidente entregou na COP30 para o Guterres a nossa ratificação, que foi uma das entregas que a gente fez na COP30 para o oceano. Que foi um sucesso, né, inclusive. Foi. O saldo foi positivo para você? Olha, para mim, foi muito bacana, foi muito positivo. Eu acho que, primeiro, Belém deu um show. Eu acho que também a gente estava meio agoniada com aquela história de como é que vai ser. Foi maravilhoso, tudo funcionou, as coisas estavam legais. Teve problemas? Teve. Era calor? Era. Mas foi muito bacana. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que para o tema oceano foi muito importante, porque foi a primeira COP que a gente conseguiu botar o oceano em todas as vertentes lá. Eu sempre brinco com o pessoal que a gente inundou de água salgada a COP pela primeira vez. E isso foi muito trabalho da presidência da COP do Brasil e da gente, né, no Ministério do Meio Ambiente. Isso foi muito bom. E fora isso tudo, claro, né? Eu acho que também esse legado que ficou do pessoal conhecer a Amazônia e conhecer o coração, que a gente brinca sempre também. Belém era o coração da Amazônia. Pô, mas é lá que o rio encontra o mar. E é por isso que a gente tem uma vida ali pulsante espetacular. Então, os gringos adoraram, né? Nossa, aquela comida maravilhosa. E a gente peixes aqui, espetaculares, né? A gente aqui também está adorando esse papo, adorando, amando. Mas, primeiro, os peixes têm que dormir. A gente tem horário aqui. E eu tenho que viajar. A Ana Paula tem que pegar o voo daqui a pouco. Ana Paula tem que pegar o voo, os peixes têm que dormir. Mas a gente nunca deixa de terminar um videocast sem a gente fazer umas perguntas, fazer umas provocações mais lúdicas sobre esse tema oceânico. Vou até pegar minha ficha aqui, que tem todas essas coisas escritas. E uma delas eu estou inventando agora, que é... Qual é a primeira... Começando por você, Ana. Qual é a primeira música que você vem na sua cabeça, assim, que te lembra, que você fala assim, poxa, é uma música oceânica, assim, que tem uma força que você vem agora na sua cabeça? Agora que vem direto Iemanjá é a rainha do mar, que eu sou filho de Iemanjá e amo. Iemanjá é a rainha do mar. Eu acho que essa ligação dos afrodescendentes com essa coisa dos orixás, da natureza, eu acho que é sensacional. E juntar isso com a música sempre me emociona muito. Eu te convidei para gravar uma música que eu fiz, inclusive que agora eu lembrei disso, porque é do Macumba Surf Club, que é onde... você é compositor? Olha! Você pensando o quê? Eu não sabia. Não só compositor, músico, toca baixo, toca vários instrumentos. Fala bem de mim, Fernanda. Ele teve uma banda maravilhosa nos anos 80, 90? Mulheres que dizem... 90. Mulheres que dizem sim. Incrível. É uma banda feminista. Não sei não, dizer sim. Às vezes a gente diz bastante não. Vem cá, mas a gente fez, eu tô lembrando disso porque a gente fez durante a pandemia, eu voltei a tocar e a compor e convidei a Fernanda para gravar uma música que chamava Macumba Surf Club, que meio fala dessa democraticidade da praia, etc. Assim. E para você, qual é a primeira música que vem assim na sua cabeça? Cara, acho que vem se o mundo inteiro me pudesse ouvir, azul da cor do mar. Tim Maia. Tim Maia, verdade. Tim Maia foi Descobridor dos Sete Mares. Djavan tem muitas músicas, né? Oceano, sabe né? que hoje chegando aí, o voo foi muito maluco, não conseguia baixar. Aí passou e o cara perguntando, que praia é aquela? Eu falei, do Leme Pontal. Olha lá, vamos lá. Lembrei totalmente. É verdade, tem muitas coisas. Faz a segunda pergunta. Realmente, do Leme Pontal, Descobridor dos Sete Mares, azul da cor do mar, o Tim tinha uma... Repertório muito oceânico, muito oceânico.
Mas tem uma outra pergunta que a gente gosta de fazer desde a primeira temporada, porque o EuCianoCast, que agora está começando essa temporada, ele nasceu num período pós-pandêmico. A gente fazia umas lives do Instagram e falava com as pessoas, cada um na sua casa ainda. E teve uma parte lá que virou um sucesso, a gente está trazendo de volta para cá, que a gente perguntava para todo mundo. Eu vou começar com você, Fernanda. Se você fosse um animal marinho, qual animal marinho você seria e por quê? Tem que ter porquê. Acho que eu seria uma tartaruga. E por que uma tartaruga marinha? Eu sou muito encantada com tartaruga. Primeiro, eu acho muito louco ter tartaruga desde pequenininha até tartaruga gigante. Eu não entendo nada de tartaruga, mas eu tenho uma paixão por tartaruga, não sei por quê. Eu acho incrível ela ser tão pesada e parecer tão leve. E aquele balé dela, mas ao mesmo tempo com aquele casco, eu acho uma contradição, assim, linda, eu não sei. Eu gosto de tartaruga. Eu amo tartaruga, eu sou suspeito, porque desde que eu sou criança, assim, a tartaruga sempre foi meu animal preferido, desde muito pequenininho. Mas eu quase chorei. Pra mim é fácil falar. Mas eu quase chorei, porque quando eu vi uma abertura de ovos lá em Noronha, de tartaruga, cara, eu fiquei desesperada. É muito lindo, né? É lindo, mas, são milhares. milhares. Aí você fala, gente, muitas dessas vão ser engolidas. Vão morrer, antes de chegar ali na esquina. E você, se fosse um animal? Pra mim tá fácil. Eu sempre digo que a próxima reencarnação eu vou vir golfinha. Golfinho. Eu amo os golfinhos, sou realmente apaixonada por golfinho. E golfinho, além de tudo, de ser absolutamente inteligente e tudo mais, ainda sabe mexer na lata, né? Porque eles ainda gostam de chupetar o baiacu e ficar legal. Temos polêmica nesse vídeo. Não vamos entrar aqui que não vai dar tempo. Mas eu queria. Não, mas os animais... Mas eu amo os golfinhos. Mas eu vou nascer Fora golfinho na lindo, próxima. golfinho, né? Sou apaixonada. Eu vou nascer golfinho. Eu quase morri uma vez em Noronha, mergulhando, porque eu comecei a descer e um golfinho, um filhote foi... Os golfinhos têm esse hábito. Ele foi me levando, já eu fui aconteceu descendo. isso comigo no México. Quando eu tava sem oxigênio, só na apneia. Quando eu me toquei, eu tava, sei lá quantos metros, fui subindo e eu desmaiei, né? Antes Teve de um chegar. apagamento? Tive. Aí me pegaram. Mas eu teria morrido muito feliz, porque eu estava completamente em êxtase. Eu teria morrido muito feliz, é a maior frase. Não, porque eu estava em êxtase. Virava um golfinho ali na hora, no ato. Pá, já seguia para a próxima. Poxa, de fato, mais uma vez, agradecer de verdade vocês estarem aqui nessa estreia. Eu não queria parar. Muito bom. A gente tem aqui parceiros, obviamente, o Aquarrio, que nos cedeu esse espaço, que é maravilhoso, de fato inspirador, né? Todo mundo que chega aqui, né? E vocês tendo essa oportunidade de estrear com a gente. Ela chegou, ela falou, oi, gente. Aí parou, ficou. É perfeito. É perfeito. O Aquarrio, que é nosso parceiro. A Mamba Water, nossa parceira também que está aqui, que tem um projeto maravilhoso, porque a lata é 100% reciclável. E, aliás, na COP30 só tinha... Exatamente, foi a água oficial da COP. Sensacional. A lata da bateria. A lata da bateria, da lata. Da lata 100% reciclável, e cada lata vendida significa 1 litro de água potável para a comunidade que não tem acesso à água potável. É um projeto interessantíssimo que o nosso amigo também, que virá aqui em algum momento, Pedro Scooby, é um dos sócios, parceiro. E... o que mais? Mas peraí, só da lata aqui, voltando na história, não estamos mais nos anos 80, 90, mas da lata continua sendo assim. Então você tem possibilidade, compra água da lata. Que ela não vira plástico no oceano, né? Tem essa e história. o alumínio é todo reciclado. É 100%, né? E aqui ninguém sai de Mamba, não. Não sai, não. Jamais. Vamos ganhar olha parceria. só, falando em reciclagem, em ressignificar, nas diversas maneiras de fazer com que as coisas ganhem outros significados, a gente tem um projeto, na verdade, a gente é parceiro de um projeto que se chama Marulho, que ressignifica a forma mais perigosa de lixo plástico que existe, que são as redes, que fazem parte do nosso cenário, que são o material, que é a matéria-prima dessa pulseirinha. As redes, depois da utilização delas em vida, né, que é para alimentar a população, se elas não são descartadas de uma forma correta, elas continuam cumprindo o seu papel. Viram pesca fantasma. Oba! E aí, é aquela coisa a que gente você falou tem... pra mim na COP30, até a Fernanda Abreu agora tem a pulseirinha. Aí, ó, a gente tem essa forma de transformar esse problema
numa maneira da gente Opa, legal. mostrar a nossa conexão com o mar. Você sabe todo. que quase eu botei a pulseira para vir para cá. Daí eu falei, não, eu vou ganhar outra. E de fato, a cada pulseira comprada, ou seja, a gente está ajudando a deixar de ir para o mar ou a retirar do mar 1 quilo de rede que estaria sendo usado lá. Gente. Então é um Então, uma projeto. parceria interessante, Euciano e Marulho, que você encontra no nosso site, no site da Marulho. Né? E nas nossas redes sociais, a gente tem a nosso @euciano_org, que tem lá na bio, tem o link direto também para participar dessa campanha, comprar sua pulseira, ajudar as comunidades caiçaras e ao recolhimento desse E vai ter aqui lixo no plástico. link, aqui na, Vai ter aqui na descrição descrição. desse vídeo, né? E sua Gente, mensagem final. Parabéns pra vocês pelo programa. Estreou! Com vocês! Cara, que legal. programa sensacional. Isso vai ser o começo, né, de uma conscientização para todo mundo que está vendo o programa e que é tão distante, né, desse assunto, como você mesmo fala, tão invisível esse assunto do oceano, do mar. Parece tão distante para as pessoas. Pô, parabéns, eu adorei estar aqui. Adorei te Sempre conhecer, bom. Ana. Pois eu também. Parabenizar Nossa, eu pelo seu fanzoca. trabalho, incrível. Eu fanzoca aqui, Rio 40 graus. Eu quero na sua palestra. Tô super emocionada. Ó, já aqui. convertemos, nós vamos... Já, estou convertida. Uma euciânica. E a ideia é essa mesmo, a gente acompanha a gente nas nossas redes sociais. Se você gostou, dá like, compartilha, Precisa começa a compartilhar. seguir, se inscreve aqui no nosso canal de YouTube, porque a gente vai começar a fazer cada vez mais conteúdos para o YouTube, porque é uma nova plataforma. A gente é muito forte no Instagram, mas a gente quer também se tornar forte no YouTube. A gente precisa de você se inscrevendo, compartilhando e Tem seguindo a agora os gente. desafios que eu tô aprendendo com meu filho. Então, você tem que ver se você em 5 segundos consegue dar like, compartilhar, comentar e seguir a gente. Vai, 5 segundos. Eu vi que agora essa é a moda, É. tem que fazer desafios Então tá bom. para converter. E conta pra gente, Ana, só recado final, senão você perde seu voo. É só lembrar disso, gente. A nossa saúde, a nossa sobrevivência depende da saúde do oceano. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu acho que a gente tem que ter sempre, pensar. A gente é oceano. A gente é oceano. Oceano. Boa noite, peixinhos, durmam bem. Obrigado lá. mais uma vez. Obrigado, Valeu, começamos. gente. Estreou. Vai ser só o primeiro, hein? Muito bom. Ei!